bem com você? Eu espero que sim. Me chamo Gabriela Carvalho e sou psicoterapeuta integrativa e integro técnicas holísticas em meu consultório de psicologia. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema ayahuasca, a erva de poder. Um tema tão polêmico, né? No meio da espiritualidade. Uns concordam, outros não. Alguns não sabem nem direito o que é e julgam sobre esta erva. Hoje nós vamos aprender muito sobre esta erva e mesmo assim, aprendendo e tendo todos os conhecimentos sobre essa erva, vamos colocar os nossos posicionamentos quanto ao pensamento sobre esta erva, do uso ou não uso desta erva, para despertar da consciência, para a evolução de vida. Então, nós vamos aprender muito. E eu já vou colocar o pessoal, os convidados, já aqui, para que vocês possam já estar vendo o rosto deles. Vamos ver aqui. E nós vamos conhecer essas duas pessoas que tiveram experiências, Olá! experiências. Opa, tudo bem, Capriela? Oi, Daniel! Oi, Carlos! Bem-vindos! Deixa eu levantar Olá! aqui que Sejam agora cortou minha Bem-vindos. cabeça. Sejam todos Fala, Dani! bem-vindos! Tudo bem? Opa, tudo bem, Nobre? Paz e luz. Gente, então, eu vou colocar um de cada para se apresentar, e aí o Carlos Nobre vai se apresentar, e logo depois o Daniel vai se apresentar. E nós vamos estar conhecendo estas pessoas idôneas deste tema ayahuasca, para que possamos aprender mais um pouco sobre este tema e para que nós possamos refletir sobre este tema dentro de nós. Então, Carlos, se apresente, por favor, e para que as pessoas possam estar te conhecendo, saber quem é esta pessoa que vai estar falando sobre este tema. Seja muito bem-vindo. Olá, Gabi! Obrigado, Primeiramente, é um Capriela. prazer muito grande estar aqui com você, com a sua audiência. Estou muito feliz pelo convite, hein? Me sinto realmente lisonjeado. Para quem ainda não me Eu conhece, também. vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Estou vendo a galera aqui, ó, Rafael, seja muito bem-vindo, a galera do meu grupo entrando. E é o seguinte, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Carlos. Na verdade, eu estou Carlos Nobre. Eu estou fotógrafo, design gráfico e facilitador de consciência. Trabalho com Theta Healing. Já tem mais ou menos 7 anos que eu estudo espiritualidade sem religiosidade. E aqui eu quero contribuir com vocês sobre a famosa medicina. Então, um prazer muito grande, Gabi. Gratidão. Gratidão. Daniel, se apresente, por favor. Gratidão. Sim, meu nome é Daniel, um pesquisador no CRP. Eu estudo espiritualidade desde os meus 23, 24 anos. Mas antes disso, eu sempre pensei esse lado da espiritualidade. Muitas coisas tem para contar, mas aí a live vai ficar enorme. Mas por esses caminhos espirituais, eu pude buscar conhecimento a fundo da religião, a religião cristã, judaica, muçulmana, religião afro, indígena, espiritismo, espiritualidade, hindu, xainismo, budismo e pessoas de dentro dessa egrégora. Uma delas, acabei conhecendo você, Café,
e conheci o Carlos Nobre. Eu conheci a ayahuasca faz uns, uns 6 anos, uns 6 anos já. Eu conheci através de um vizinho, um amigo meu, Daniel, e eu não vejo mais. Daniel, daqui a pouco a gente vai ver seu testemunho, tá? Tá. Só apresentação por enquanto. Agora, nós vamos dar a oportunidade de início, Daniel. Desculpa te interromper, porque nós vamos saber mais um pouco sobre este tema, a ayahuasca, com o Carlos Nobre. Porque, pessoal, o Carlos, ele é um grande pesquisador e estudioso sobre este tema há muitos anos. E ele já vem usando essa erva de poder há muito tempo. Então, eu quero que ele apresente este tema para nós. Eu tenho meu posicionamento, eu tenho os meus conhecimentos quanto a este tema, mas ele é um conhecedor idôneo e experiente sobre o tema. Então, eu quero que ele dê um breve início sobre este tema, porque muita gente desconhece este tema completo. Então, eu quero que ele nos clareie a mente sobre o que é este tema e logo após eu quero, e se ele já quiser contar já o testemunho logo depois do posicionamento quanto a este tema, essa erva, aí ele já conta o testemunho, e aí, Daniel, você já entra e conta o seu testemunho, pode ser? Sim, tranquilo. Então vamos Vamos lá, ficar. gente. Então tá bom. Então vamos Vamos. esclarecer um pouquinho. Bom, vamos esclarecer um pouquinho sobre o que seria a ayahuasca. Eu também já tive essa dúvida há uns 5 anos atrás, quando me apresentaram. Na verdade, eu era seguidor de uma palestrante e ela teve saltos assim na carreira dela muito grandes. Eu fiquei com muita dúvida e curioso por que ela tinha tido tantos saltos na vida dela. E aí ela me disse que tinha provado de uma tal medicina chamada ayahuasca. E aí eu fui pesquisar, confesso que eu pesquisei por 1 ano sobre o que era. Por isso que eu tenho muita informação sobre a medicina, porque eu sou uma pessoa assim, muito cauteloso, sou muito cauteloso com relação a coisas que eu não conheço. E aí eu fui pesquisar que a ayahuasca era uma planta de poder que foi apresentada por civilizações muito antigas, desde a Atlântida, depois veio para os povos vermelhos que vieram para o Brasil, que são os famosos índios, os povos indígenas. Então, por que essa planta ela tem um poder muito grande de cura? Porque ela foi dada por seres muito iluminados, seres de outras dimensões, seres... como é que eu poderia descrever? Porque eu sei que aqui na live tem pessoas de diversas religiões, mas, enfim, seres que contribuem para o desenvolvimento das raças, vamos dizer assim. Então, antigamente, os índios eles tinham acesso, os povos primitivos tinham acesso a esses deuses, a esses seres. E aí, depois do dilúvio atlântico, essa conexão foi cortada. Então, os índios pediram à espiritualidade que intuíssem algo que pudesse continuar essa conexão. Então, veio a eles, para eles pegarem uma folha chamada chacrona, lá da Amazônia, e um caule chamado jagube. Então, juntaram esses 2 elementos e fizeram um chá. Esse chá realmente é um ritual que dura aí de 20 a 30 dias, né, ali trocando a água até chegar num estado de espessura, né, do chá. E também tem ali as conexões que as pessoas carregam, né, colocam a intenção, o amor.
há toda uma conexão, há toda uma egrégora. Por isso que é muito importante. E aí o que acontece? Esse chá, ele serve para a cura física, emocional, mental e espiritual. Ele serve também para dissolver karmas espirituais. E direcionamento. Às vezes as pessoas estão perdidas na vida e querem ter um posicionamento do que fazer, de como agir. E eu costumo dizer que ele é um grande professor. O chá, o princípio ativo, é uma conexão muito divina que se linka com o nosso divino. Por isso que é muito importante. E como é que ele age no corpo? São apenas 2 doses, que é servido numa cerimônia. A primeira dose, ela vai fazer uma limpeza no nosso organismo. Por quê? Todos nós temos o elemento do chá. Nós geramos esse elemento naturalmente. Mas ele é totalmente destruído com as enzimas do estômago, do fígado, que é o Deixa eu só pesquisar aqui rapidinho. Eu até pesquisei aqui porque é um nome meio difícil. É a monoamina oxidase, que é uma substância que ela destrói o DMT. Que esse DMT, ele é produzido através da nossa glândula pineal. Para você que não sabe o que é a glândula pineal, ela é um órgãozinho que tem aqui, que os antigos chamam de terceiro olho, e ela está mais ou menos nessa região do cérebro, que é a nossa visão espiritual. Então, por N motivos, essa visão espiritual ela é fechada. Devido a produtos industrializados que consumimos, ou por a pessoa nascer com isso, ou independente, né, disso e tal, mas isso é ativado. Só que, de alguma forma, isso não é tão aflorado para algumas pessoas, por conta das enzimas do estômago que acabam destruindo. Vamos dizer que é o refluxo, né? O nosso refluxo, ele destrói ali o DMT. E como nós acessamos esse DMT? Em 3 momentos da nossa vida. Quando nascemos, quando temos uma experiência quase morte, ou na hora da nossa morte. É onde nós acessamos essa dimensão espiritual de uma forma muito, muito real. E o chá, ele traz essa conexão sem morrermos, né, no físico. Por isso que é muito interessante. Então, a segunda dose, a primeira dose, ela vai limpar, ela vai entrar no organismo e vai fazer a limpeza, vai enganar a amino, e a segunda dose, ela vai agir e vai levar essa força, essa energia para a glândula pineal, expandir aí a nossa consciência para o universo. É mais ou menos isso. Muito boa explanação. Se vocês chegaram agora, ou mais perdeu alguma parte, depois vocês vejam a live inteira e na íntegra, porque é muito importante. Eu queria também entender uma coisa aqui na live, se as pessoas estão ouvindo, se está tudo bem a conexão. A gente está falando, algumas pessoas estão dizendo que estava travando. Então está tudo bem aí, pessoal? Para mim está ótimo, porque quando trava para mim eu já aviso, eu falo, está travando. Então, eu acredito que às vezes pode ser a internet da pessoa, né? Ok, então. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, sobre o que eu falei, aqui tem uma interrogaçãozinha, é só vocês clicarem ali e mandarem a pergunta. Porque às vezes ali a gente não consegue enxergar quando as pessoas digitam, é muita gente digitando ao mesmo tempo, e não tem como a gente ficar acessando. E aqui a gente já abre a pergunta, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente responder, vai ser um prazer. Nossa, ótima ideia. Eu nem sabia desse pontinho de interrogação aí, que eu sou nova do Instagram, mas ótimo você ter
colocado isso daí. Eu vou usar isso até para as minhas próximas lives, porque eu não vejo nenhum comentário aqui embaixo. Então... Aqui tá normal, tá todo mundo comentando. Roberto, seja muito bem-vindo. Sushi Lagon, seja muito bem-vinda. Gratidão, gente. Então, eu não vejo, e só eles que vão ver os comentários de vocês, pessoal. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as mensagens. Agora, gente, eu quero que o Carlos conte a experiência dele, porque ele falou que já tomou várias vezes, né? Eu queria que ele pegasse uma experiência dele muito interessante, que ele ache relevante para estar contando para a gente, né? E a gente vai perceber que existe um testemunho mais positivo. Eu quero que você conte um testemunho mais positivo, tá, Carlos? E você, Daniel, eu quero que você coloque o seu testemunho o máximo que você puder. A realidade dos fatos, até da negatividade, eu quero que conta, tá? Então, eu quero o testemunho do Carlos agora. Vamos ouvir, gente, o testemunho do Carlos, que ele já usou a ayahuasca várias vezes e eu pedi para ele contar uma experiência muito relevante para que a gente possa estar sabendo sobre esse uso dessa erva. Bom, enquanto isso, eu tô tomando meu chá das 5 aqui, né? Ah, então, eu já tomei várias vezes aí. Gente, não é ayahuasca, hein? É chá verde, pelo amor de Deus. O meu nem é chá verde. É o seguinte, já marrom. pensou, Daniel? A gente tomando chá aqui e entrar na força falando? Vixe. Só Deus, né? É. Mas enfim, eu já tomei umas 80 vezes aí esse chá maravilhoso. Eu tenho muitas experiências, eu tive curas muito importantes familiares. E uma delas foi que primeiro, eu já tive uma cura muito grande de feto. Eu entrei na barriga da minha mãe e lá eu percebi que eu não queria nascer, eu tinha um trauma que precisava ser curado. E aí minha mãe fala que quando ela foi me ter, eu não queria nascer, eu queria subir, eu estava com medo, não queria descer, eu queria subir. Estava subindo para o estômago dela. E aí ela teve que me ter de cócoras em 2 camas, né? Subiu nas 2 camas, aí me puxaram, porque eu não queria realmente descer. Aí eu entendi por quê. Porque eu tinha tido um trauma muito grande numa outra vida. Encadernação, o que eu gosto de falar. Nós passamos por várias encadernações, né? E numa outra encadernação, eu tinha tido um problema muito sério, então eu fiquei com receio de voltar. E aí eu tive exatamente o sentimento de estar ali, prestes a nascer. Mas, diante daquilo tudo, eu fui conduzido pelo Criador, pela espiritualidade. Nesse momento eu já me colocava assim, como se estivesse realmente no céu, sentindo muito amor. E eu percebi que não precisava ter medo, porque eu tinha ali uma egrégora muito forte comigo. E aquilo ali me curou, foi uma cura assim, muito incrível. Uma outra cura que eu obtive foi quando eu tive uma conexão muito forte de alma, a nível de alma, aonde eu pude entender quem eu era. Porque até então eu estava meio naquela coisa da pesquisa, quem eu sou, que é a pergunta de muita gente, né? E ali eu pude entender quem era a minha egrégora. Quando eu percebi isso, eu percebi que eu era de uma egrégora muito nobre e por isso que o meu nome é Nobre. Entendi, entendeu? Entendeu? Porque, na verdade, esse nome chegou a mim há uns 5 anos atrás, meio que dentro desse nível de autoconhecimento, dessa busca toda, porque eu tinha que integrar o meu povo das estrelas, que são povos muito nobres, que trazem o conhecimento, que trazem a cura. E aí eu tive um contato muito forte com a minha família de alma, a minha família estelar, e foi, assim, uma experiência muito grande. E aí foram
aumentando, né, as experiências. E essa experiência, Gabi e Dani, elas ampliaram muito a minha conexão com o sentir, com aqui e agora. Eu era uma pessoa que vivia muito no passado e no futuro, e esquecia do presente. E nesse momento, eu transcendi o passado e transcendi o futuro. Eu comecei a viver realmente os detalhes. Foi quando, dentro de uma experiência dessa, eu olhava, abria os olhos, era num sítio, era de dia, porque existe uma diferença grande se você fizer a experiência durante o dia e à noite. Eu prefiro à noite. Eu me sinto mais protegido. Engraçado, né? Mas durante o dia, a gente fez na grama e era primavera, tinha muitas flores. E eu vi as flores conversando comigo. Era uma experiência assim, muito forte. As flores conversavam, eu entendia pelo simples fato de observar cada movimento que o vento estava conduzindo-as. E eu ali conversando com elas e elas me passando insights do mundo delas, do mundo das flores. E assim, era incrível aquela conexão. E aquela conexão liberou em mim um perfume muito forte na essência, a essência do ser. Eu era uma pessoa que era muito tímido. Eu vivi um bloqueio muito grande na comunicação. E eu fiquei muito tempo bloqueado. E depois da medicina eu pedi que, inclusive nesse dia, eu pedi que o desbloqueio da minha comunicação e nesse dia essa essência que veio das flores liberou sobre o meu chakra laríngeo a essência da comunicação que eu precisava. E no outro dia eu já estava me comunicando, fazendo stories e muito feliz e com a sede de falar, de me comunicar. E fez toda a diferença na minha vida nesse dia. Fora outras, né? Se eu for contar tudo, Fetio, que foi uma verdadeira internação do chá. Porque o fetio, para quem não sabe, é o momento que a gente se reúne para fabricar o chá. Então vão várias pessoas por sítio, e ali são panelas, né? E vai fervendo, aí é intercalado o grupo de pessoas. Uns ficam durante o dia, outros ficam durante a noite ali. E a experiência tão legal do fetio é muito intenso. Eu costumo dizer que um fetio faz com que você amadureça 10 anos, por incrível que pareça. Você sai de lá evoluído 10 anos, porque realmente é uma expansão de consciência muito grande. Ah, que experiência linda. Gente, então assim, essa live é para nós saber sobre diversos posicionamentos, né? Então, nós acabamos de ouvir um testemunho muito positivo do uso da ayahuasca. Mas nós todos sabemos que nem sempre, pelo que a gente pesquisa e sabe, nós espiritualistas, que nem sempre as experiências são tão positivas. Inclusive, depois do testemunho do Daniel, eu quero que o Carlos posicione quanto a essas experiências negativas que as pessoas têm, tá bom, Carlos? Então, Tá bom. vamos ouvir agora o testemunho do Daniel, por favor, Daniel. Sim. Gratidão, Gabriela, gratidão, Nobre. Gratidão você. Agradeço Gratidão, querido. ao Deus superior por estarmos aqui. E a minha experiência, eu relato, eu vou beber o chá, primeiro de tudo. E é muito importante, antes de tudo, de qualquer pessoa ter experiência, ela ter uma passe de um conhecimento. Aonde ela vai, qual a religião que ela estuda. Mesmo que ela não entra, frequenta, mas assim, ter uma passe, tá essa energia. E conversar com os guias, conversar com os mentores, os mestres espirituais, como eu fiz. Eu conheci o Nofre, conversei muito com ele, ele conversou comigo. Eu assisti
as lives dele, meditação de rezo, entendeu? Então, assim, é bom você ter o conhecimento, eu acho, e de outras ferramentas, o cogumelo, e tem várias outras também. Você ter um conhecimento, um entendimento na parte daquilo e na parte do xamanismo, de tudo que é relacionado, entendeu? O chá. E as outras religiões. Para quê? Para quando você beber o chá e você entrar nessa dimensão espiritual, você ter uma compreensão. E essa foi uma das coisas que eu tive. Tipo, quando eu bebi o chá, eu comecei a fazer meditações e fazer certos processos de Kukipu. Kukipu não, é Tai Chi. Fazia certos processos de Tai Chi para espantar, retirar assim, impressão específica que pode estar em mim. Claro, a alimentação também, e excluir algumas alimentações e assim nutrir não só o que eu alimento, mas o alimentar também te ouvir e te ver. Você limpar a sua mente de tudo. É bom você também fazer, tomar um banho de erva também, para tirar a impressão psíquica de todos os processos do chá. E quanto eu bebi o chá, a minha experiência foi que eu vi a minha própria morte. Eu estava em um local muito sombrio. E assim, senti que eu não ia mais voltar. Mas eu retirava a minha pequena consciência fora do meu corpo e eu me observava muitas coisas. Eu percebi que essas coisas era como se eu estivesse no deserto, era miragem. E algo falava para mim: pode ficar tranquilo, pode ficar tudo certo, sabe? Por quê? Porque se a sua mente estiver bem, se a sua mente acreditar em algo, ela faz surgir. Mas se você vê que aquilo não existe, que é coisa da sua cabeça, e que aquilo vai te envolver emocional, você atrapalha. E foi isso que eu atrapalhei. Eu fiquei observando muitas coisas. Eu fiz muitas coisas. Assim, o cachorro tava falando comigo, sabe? O cachorro passou lá e tava falando comigo. É, eu vi muita serpente, muitas cobras, cobra coral, vi dragão, depois eu vi, é, depois eu vi um alienígena, eu vi. E um legal, que nesse segundo chá, e quando eu fiz a meditação do Pai Nosso, Jesus Cristo, eu pude ver Jesus em segundo. Eu vi ele, eu estava num lugar branco, tinha dois seres, e eu não vi o rosto dele, mas eu vi a mão dele, e eu vi a veste dele. Isso foi no segundo chá. No primeiro chá, eu tinha visto um ser e eu já vi ele já muito tempo atrás, quando eu era pequeno. Ele tinha uma veste branca, ele tinha uma luz forte. Eu não vi o rosto dele. O rosto dele era uma luz branca, 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 muito branca. E ele ficava cuidando de mim, no momento mais difícil, e principalmente no chá. Quando eu fechei o olho, aí que tá. Quando eu fechei o olho, eu vi uma atmosfera branca. É como se eu saísse desse universo e estivesse em outro universo. E essa atmosfera, ela girava como uma espiral. É como se toda essa energia voltasse para ela. E em volta era como um planeta, sabe? Que tinha várias cores. Não só o negro, a massa negra, mas a massa mais assim, roxa, verde.
sabe? Eu senti que eu estava no céu, eu senti que eu estava bem e no mesmo tempo estava mal. É como se fosse roleta russa. Meu irmão falou isso e meu irmão nem bebeu chá. E realmente é como se fosse uma roleta russa. E assim, quando eu vomitei, aí melhorou. Mas quando eu fechei o olho, eu comecei a ver certas coisas que eu já vi na minha meditação normal. Na minha meditação normal, eu via certas coisas, mas demorava horas e horas. Mas quando você bebe o chá e você vê com olhos fechados, parece que você vê todo o seu universo, todas as coisas que você quer entender na sua vida e todas as coisas que você quer desmistificar. Então, assim, eu vi foi um tabuleiro de xadrez, que no caso era um chão, e era um xadrez. Eu vi uma criança, tipo um índio, né? Eu vi também, assim, certas coisas, assim, que para mim eu achava que era maravilhoso, mas depois se transformava em algo asqueroso. E eu via alguns seres que me encaminhava e dizia para mim. Quando eu comecei a fazer uma limpeza, é como se tirasse a densidade do chá e viesse com mais clareza aquilo que eu estava tentando entender. E assim, na minha mente, eu perguntava assim, eu queria saber aquilo que eu passei, eu queria saber aquilo que estava acontecendo. E as coisas revelavam para mim, como se fosse uma lâmpada, revelava do nada. E tipo assim, o mais interessante que, como o Carlos falou, por mais assim que eu dessecateei algos inferiores, para eu entender e compreender, eu também dessecateei algos maravilhosos. E tipo, às vezes a gente temos que passar no deserto, Gabriel, para que a gente começamos a perdoar as pessoas. E quando eu passei por um deserto que o chá me mostrou, eu percebi que muitas das vezes eu estava errado. Por mais que eu escutava, por mais que eu entendia, por mais que eu compreendia muitas coisas, o chá ele foi assim um ponto de um iceberg na minha vida. E assim, eu pude compreender as coisas assim de uma outra forma. E com o tempo, quando eu buscava o conhecimento antes do chá, eu já podia compreender, mas com o chá, ele me mostrou que você não precisa estudar muito para você ter o conhecimento. Você precisa se observar. E o chá, ele é uma Bíblia assim, que não é para ser lida, mas é para ser sentida, compreendida. Ela é como se fosse a própria resposta vindo da Terra. Ela é como se fosse a própria resposta vindo de moléculas de DNA do Criador. E assim, o fato que eu também comecei a observar as pessoas quando bebeu o chá, que eu pude observar que elas tinham muito ego que tinha que ser atrapalhado. E algo que eu comecei a observar também, e não é no templo que você vai encontrar o céu. Algo falava para mim que muitas das vezes no templo, por mais que seja maravilha, você consegue perceber que o próprio templo ele está dentro de você. Ele está dentro de você, no caso. Entendeu? Muito bom, O próprio templo está dentro de você. Muito E bom. não é templo
feito de mão humana, porque aquilo ali é só uma passagem. A ayahuasca, ela vem me mostrar que você é o próprio Deus, seu próprio diabo, através daquilo que você faz, das atitudes que você toma na sua vida, sabe? E assim, o que eu pude perceber que, por mais assim, que a ayahuasca e outras ferramentas também, como a hipnose, você, você mesmo é a própria ayahuasca. O chá, ele é apenas uma ferramenta de um iceberg. Muito Você é a bom, própria Daniel. ayahuasca, você é a própria hipnose. Muito bom. Você, na realidade, você é aquilo que você tinha que sentir há muito tempo, mas a consciência, você nasce, a consciência que coloca em você é uma consciência de uma matrix. Você nasce com um papel em branco, mas as consciências te lapidam, que são o quê? A sua família, a escola, a sociedade. Ela vai te lapidar, mas ela vai te lapidar de uma forma muitas vezes mal intencionada, dependendo de onde que você nasce, de que tipo de consciência que a pessoa tem, que cria você em um nível, muitas das vezes, em um universo muitas das vezes inferior. Muitas das vezes, as crianças, ela, ela pode, tipo assim, alimentar não só aquilo que traz, vamos supor, é, aquilo que a pessoa coloca em você, mas existe uma energia, uma dualidade em nós, e não é o bem e o mal, mas é aquilo que você alimenta. Muitas das vezes, aquilo que você acha que é melhor para você, ou aquilo que é fácil, e muitas das vezes, aquilo que traz é uma absorção de todas as consciências, né? Que no caso é da sua família, é dos seus amigos, é da escola, é do seu trabalho, é de uma religiosidade, é de um relacionamento que você tem. Então, muitas das vezes, o monstro, ele não está em um leão, em um urso, mas o verdadeiro monstro e o verdadeiro Deus, ele dá através daquilo que a gente busca na nossa vida, cada dia da nossa vida, Nós sabe? estamos Gente, só um ouvindo um minutinho, eu vou filósofo, interromper. gente. Eu vou interromper o Dani, porque muitas pessoas precisam ouvir essa live, ver essa live, gente. Olha, sabe essa setinha que tem aqui no cantinho inferior? Clica aí, a galera que está aqui na live, clica agora ali e manda pelo menos para 10 pessoas, seus amigos, eles precisam estar aqui com a gente. Não é, Gabi? Isso, com certeza. Ainda nós temos um passo aí pela frente ainda para terminar. E nós estamos ouvindo esse filósofo maravilhoso, Daniel outro nobre da Maravilhoso. vida, porque essa pessoa é maravilhosa, tantos Olha, conhecimentos. Gabi, eu batizei ele como Daniel Chambala. Não sei por Ah, é quê, mas ele Shambhala. parece muito com Chambala. Ah, então Chambala. esse Daniel Parece. Shambhala, meu Deus, essa filosofia que não acaba mais. Dá para fazer outra live inteira só com você, Daniel. É verdade. Olha, uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, é, tem momento na nossa vida que a gente, a gente temos que ser individualista, mas tem momentos e na nossa vida que a gente temos que nos unir, sabe? E assim, eu não posso dizer que essa caminhada não foi só na minha individualidade, mas também foi por todos vocês. Foi pela senhora Capriele, por você, né? E assim, vocês me mostraram muitas coisas, sabe? E sim, muitos outros que tem aqui, que eu conheci pessoalmente, que eu conheci na internet, que eu conheci em livro. E assim,
O que eu digo é que a gente não nascemos para ser sozinho, mas muitas das vezes a gente temos que ser sozinho para entender qual o sentido da vida e da morte. E assim, um relato que eu conto, que eu já estava no estado de quase morte, não só no chá, mas quando eu sofri acidente. Aí é outro Quando testemunho, eu né, tive um Daniel? acidente. É, Né? então, Vamos assim, concluir para a gente deixar o Carlos falar o posicionamento dessas experiências negativas antes da gente dar um fechamento, tá bom? sim, tudo bem. É, aí o que que acontece? É, não só pelo acidente, mas também muitas das vezes assim por pessoas que a gente encontramos na nossa vida, pessoas que estavam no nosso lado, ou pessoas também que não estavam no nosso lado, tipo, pessoas que eram amigo e pessoas que eram inimigo. Tipo, eu não aprendi só com o meu amigo, mas eu aprendi também com o meu inimigo. Eu aprendi com esse inimigo, como também com o meu amigo. Então, assim, desde quando a gente nasce, a gente filosofamos. A vida é uma filosofia. O Pepe Chorão é uma filosofia, sabe? Porque no Oriente, os chineses, eles choram quando o bebê nasce, porque sabe o sofrimento que vai ter. E quando morre, eles ficam felizes porque eles conseguiram ultrapassar todas essas etapas da vida. E sabe, o meu único medo não é de morrer, mas é eu morrer e não aprender. E assim, nessa vida a gente não leva nada, sabe? A gente temos que conservar aquilo que a gente tem quando está vivo. Mas o importante disso tudo é que quando a gente partir e a gente tenha uma bagagem de conhecimento e que a gente pode trazer no outro lado. Quando eu estava no estado de hipnose alterado, quando eu bebi o chá, eu vi o céu na minha vida. No segundo chá que eu tomei, eu vi o céu. Só que nesse céu eu não quis entrar, porque ainda não era a minha hora. Eu achava que eu ainda tinha que fazer muitas coisas. Principalmente assim, ajudar as pessoas a aprender, a compreender a vida dela. Entende? E Muito assim, bom. aquilo que você sabe, o bem e o mal, ele só existe na nossa vida, principalmente aquele que é bem mais forte, o mal mais forte, naquilo que você alimenta. Então, assim, aquilo que eu alimento se tornará mais forte. E aquilo que eu não alimento se tornará mais fraco. Então, eu busco alimentar o bem, através do conhecimento e do entendimento Daniel, a que eu gente tenho poderia perante ficar aqui essas a noite ferramentas. inteira falando e ouvindo essas experiências maravilhosas e esse ensinamento maravilhoso. Só que agora, vamos passar para o Carlos Uhum. agora? Isso, Você isso, se isso, isso, importa? isso. Você acha ruim? Não, não, não. Eu, eu, por mim, ficava ouvindo o Dani, porque é Não, maravilhoso. eu Realmente, também, ele é um mas é porque filósofo. as pessoas às vezes têm os horáriozinhos, sabe? Aí às vezes assim, por mim, vamos embora, né? Tá. Mas Gente, vocês têm alguma pergunta sobre o tema? Mandem agora, porque senão não vai dar tempo da gente responder, tá bom? sim, exato. Bom, Inclusive eu as possíveis, respondendo o que você tinha me perguntado a respeito do que causaria uma famosa feia, é diversos aspectos. A primeira coisa que a gente sempre instrui a pessoa que vai pela primeira vez, ou sempre, é uma dieta. Por quê? Você sabe que tem alguns alimentos que trazem energias muito densas, como a carne de animal, né? A carne vermelha, principalmente. Então, se você come a carne vermelha e você vai para uma experiência dessa, você vai passar mal o chá inteiro.
Então, eu sempre instruo as pessoas que eu chamo para o evento não comer carne durante uma semana, pelo menos. Então, 3 coisas muito importantes. Não coma carne, não faça sexo, porque o sexo, para a experiência, também traz um pouco de densidade e vícios, né? Como bebidas alcoólicas. Realmente, quem tem o vício aí do cigarro, da bebida, é complicado, mas se a pessoa está disposta a se curar, ela tem que fazer também um movimento de realmente ficar assim, esses produtos durante uma semana até chegar ao evento. Chegando no evento, você tem que buscar, você tem que ter perguntas muito assertivas daquilo que você quer entender da sua espiritualidade, da sua experiência aqui nessa dimensão. E estar segura quanto ao local, gente. É muito importante você saber qual é o local que você vai fazer a medicina. Não é todos os lugares que eu indico. Hoje eu indico a Flor de Lótus. Eu quero, inclusive, mandar um abraço, um beijo para Fátima, a dona Fátima, que é uma pessoa maravilhosa, que abriga. Oi, Traz Fátima. aí, ela traz uma coisa de acolhimento, uma energia de acolhimento tão grande, que a gente chega lá, se sente acolhido. Então, um abraço para eles lá. Eu indico a casa, porque eu gosto muito, eu estava sem um local, porque, como eu te falei, é muito importante que a gente sinta o chamado, mas de onde vai tomar também. Porque nem sempre as pessoas têm uma boa intenção. A gente tem que estar muito ligado quanto a isso. E quem me iniciou na época foi o Léo, o Léo Santana, que hoje ele não mora mais em Belo Horizonte, ele mora em Brasília, mas eu sempre tomei com ele. Eu confiava muito no trabalho dele. Ele se mudou, fiquei nesse lugar, conheci a Flor de Lótus, foi até onde eu levei o Dani. Então fica aí o convite para todo mundo, quem quiser. Lá é No final maravilhoso, eu lá. vou passar o link, o arroba dele. Mas, enfim, tendo isso em mente, o local que você vai tomar, a egrégora, peça ao Criador, peça à divindade, aquilo que você nutre de mais puro e divino para vir com amor. Entendeu? Essa é a grande chave. Pegue o chá e tenha uma intenção que venha com muito amor os meus ensinamentos. Porque o chá, gente, ele é um ensinamento. O chá é para você aprender a lidar com as suas debilidades, com o seu ego. Muitas pessoas falam que o ego é ruim, mas, na minha opinião, ele não é tão ruim assim. Nós, sem o ego, nós estamos totalmente abertos a tudo aí, né, no mundo espiritual. Eu acho que o ego ele também tem uma função de nos proteger de algumas coisas. Então, de tudo, precisamos ter as sombras também. Não existe a luz sem a sombra. É um equilíbrio. Tem horas que você vai precisar ativar a sua sombra interna, sim. Mas tem horas que você vai precisar vibrar numa luz. E o chá ele te traz esse equilíbrio. Quando as pessoas vão e têm uma experiência muito ruim, pode ser, devido a essas questões alimentares ou conexões com casa, que não seja tão legal, mas na maioria das vezes, isso reflete a tua essência. É aquilo que você tem que trabalhar e curar. Então não tem culpados, não tem, aquela casa é o demônio em pessoa. Porque a tendência do ser humano é o quê? É sempre culpar o outro. É sempre falar que, não, se aconteceu alguma coisa maravilhosa, é o chá. Se eu fui para o inferno, não, se aconteceu uma coisa muito maravilhosa, nossa, meus mentores espirituais, é Deus, é a fonte, é tudo maravilhoso. Mas se aconteceu uma peia que você foi para o inferno, o problema é o chá. Então também tem essa questão aí para a gente observar, porque o chá, gente, ele é uma ferramenta de observação. O que acontece lá internamente está refletindo na tua vida aqui fora. E quando você acessa isso lá dentro, uma experiência muito ruim, você precisa observar,
sem colocar, sem uma, sem colocar assim uma posição, entendeu? Olhar como observador. Quando você olha como observador, você consegue sair daquela peia, porque você não está coligado àquilo, você não está relacionado. Então, esses detalhes que eu sempre passo para as pessoas. E outra coisa, tá? Existe uma coisa chamada energia cruzada. Às vezes, nós queremos ser o salvador da pátria. E com isso, nós pegamos o sofrimento de uma outra pessoa. Só que dentro de uma experiência dessas, está todo mundo ali para se ajudar mesmo. E se você tem energia para pegar um peso de alguém, você vai pegar, você vai sentir isso. Como eu já peguei diversas vezes, as minhas peias, na maioria das vezes. Travou, Carlos. Tá travado. Tá travadinho. Gente, enquanto o Carlos volta, vocês agora já deu uma noção. Voltou agora. Voltou? Aham. Ouviram até que hora? Que eu preciso concluir aqui no raciocínio. Até o Vocês momento. ouviram até onde eu falei do que eu pego do outro. Vocês ouviram isso? Sim, a energia trocada. Então, muitas das vezes, a peia que a gente acha que é nossa, não é nossa, é do outro. Então, você tem que identificar o que é seu e o que é do outro. Tá? Se você está disposto, na hora você sente um amor muito grande, uma energia muito grande, e você observa, você de repente abre os olhos e vê uma pessoa em sofrimento, e as pessoas ficam em sofrimento ali, deitadas, tem pessoas que têm convulsões, assim, não aquela coisa muito feia, mas a pessoa treme de frio, tem algumas sensações, e você percebe que aquela pessoa está num sofrimento. Então, você está emanando amor, você vai pegar um pouco daquilo para você, porque aquela pessoa não tem condições emocionais para lidar com aquilo. E aí você emana do teu coração amor para aquela pessoa, e você, às vezes, pega um pouco daquela carga. Mas se você pegou, é porque você dá conta. Então, tem essa diferença aí. Tá bom, Gabi? Muito bom, Carlos. Muito obrigada, muito grata pelos seus posicionamentos, pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Muito obrigada, Daniel, pela sua filosofia, pelo seu ensinamento de experiências de vida. Oi? Eu posso falar só mais uma coisinha? Fala. Antes de terminar essa live, 2 minutinhos. eu gostaria de... 2 minutinhos. Sim, te dar um conselho. Antes da pessoa beber, a pessoa ela tem que se olhar como ela se olha no espelho, não olhar os outros, olhar a si próprio e sem enxugar. Sim, com certeza. Então, gente, para concluir, eu como psicóloga, estudante tanto da mente humana, quanto das emoções, né? Que a gente estuda 5 anos a mente, as emoções, os sentimentos do ser humano, mas eu, dentro desses últimos anos, tenho me dedicado à espiritualidade, às psicoterapias integrativas. Então, eu acho isso de suma importância, e é o futuro da medicina, é o futuro de toda uma organização para que nós possamos nos organizar como a nova Terra, como ser humano numa nova Terra. Então, vocês viram que o Carlos colocou muitos pontos importantes e primordiais para a gente estar pensando sobre o uso da ayahuasca. Não é todas as pessoas que estão preparadas para a ayahuasca. Como diz o Carlos ontem, quando a gente estava conversando sobre esta live, que a gente deu uma prévia ontem, né? Ele disse assim:
a ayahuasca é para todos, né, Carlos? Mas as pessoas, nem todas as pessoas são para ayahuasca. Então, gente, já tem só 23 segundos para terminar a live. Nós vamos ter que terminar. Gabi, você quer retornar? Você quer retornar para concluir? Uai, então vamos retornar. Então, mas vamos retornar só 2 minutos para mim terminar. Não vamos alongar mais, tá, gente?